Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Mas o que isso tem a ver com a glória de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus? E esse estudo o Senhor me deu, quando o Senhor me deu o meu primeiro livro, A Glória de Deus. Ali tem vários tópicos, e um dos tópicos é esse. A glória de Deus é o brilho de Deus, é o poder de Deus nas nossas vidas. Lá em Isaías, no capítulo 60, nós não vamos abrir, no versículo 1 e 2, nos chama e diz assim: levante-se, resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo, brilhando sobre ti. Aí fala no versículo 2, porque a escuridão cobriu os povos, cobriu a terra. As trevas cobriu as terras. Está falando que a situação estava difícil. Mas fala assim, mas sobre ti, sobre você, a minha glória, a glória do Senhor, o Senhor diz, virá surgindo, virá brilhando. E nós sabemos, irmãos, que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando dia a dia até se tornar dia perfeito. Então nós precisamos compreender os planos de Deus, os propósitos de Deus, o tempo de Deus, se nós queremos permanecer firmes na presença de Deus, inabaláveis na presença de Deus. Porque se não entendermos isso, nós vamos achar sempre um culpado para o nosso problema, e ainda que haja um culpado para o nosso problema, nós estudamos de manhã, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, se nós queremos que a glória de Deus, que é o brilho de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, esteja sobre a nossa vida, o maior segredo é um só: obedecer a palavra de Deus e andar nela. Não tem outro jeito, irmãos. Nós podemos ter método, eu não posso transformar a sua vida. A palavra de Deus que eu prego pode transformar a sua vida, mas eu de mim mesmo não. Por isso Pedro e João na Porta Formosa diz, o que tenho eu te dou. O que ele tinha? O Espírito Santo, a presença de Deus. Então a palavra de Deus é aquilo que transforma. Só que se nós queremos mudar, se nós queremos melhorar, se nós queremos crescer na presença de Deus, e estarmos firmes com o Senhor todos os dias neste mundo tão tenebroso, cheio de lutas, aflições, dificuldades, tentações, o segredo é um só: obediência à palavra de Deus. O primeiro pecado entrou no mundo pela falta de obediência. Deus tinha dito a Adão, vocês não comam dessa árvore aí. Quando eles foram lá e comeram, o que eles fizeram? Desobedeceram. Então o primeiro pecado entrou no mundo por causa da desobediência. E aí eu digo para você, todos os outros problemas na nossa vida, ainda que a gente não reconheça, ela é fruto de alguma desobediência. Ah, pastor, mas não é minha. Sim, muitas vezes pode não ser nossa, de alguém, mas muitas vezes nós cedemos. E agora, a obediência, aí de repente alguém pode pensar, nossa, será que o pastor está me qualificando como um pecador? E pecador todos nós somos. Mas a obediência não é só você dizer, eu não estou no pecado, não estou fazendo algo errado. A obediência é obedecer também fazendo o que é certo. A obediência é você tomar posse da palavra de Deus naquilo que Deus diz. E agir de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, é o segredo para tudo na nossa vida. Quando nós obedecemos, e obedecer, volta a dizer, não é porque você está num pecado, numa coisa ou noutra, é você ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele manda por meio da palavra. Isso é uma pessoa viver sendo direcionado por Deus. E aí o Senhor me deu esse tópico há muitos anos, a glória de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quantas pessoas querem a glória de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus na vida delas, ou que um milagre aconteça logo, que uma prosperidade, tantas coisas. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar, Senhor, eu tenho estado de acordo com a Tua palavra?
Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade. E eu paro aqui na vírgula, irmãos. Ser cheio da presença de Deus requer primeiramente isso aqui, que está no versículo 21. Rejeitar toda a imundícia, e algumas versões vai dizer, todo acúmulo da maldade. O que é acúmulo da maldade, irmãos? Todos os dias, no nosso dia a dia, e pode ser que isso aconteça na igreja, não era para acontecer, mas de repente, né? Todos os dias nós somos bombardeados por maldade. Que tipo de maldade? Várias. Somos bombardeados por por conversas impuras, bombardeados por coisas que a gente vê na mídia, um acúmulo de maldade. Não é só a velha vida que a gente tinha. Nós, irmãos, falamos de manhã no estudo que a nossa luta espiritual é contra hostes da maldade. Então os demônios, eles trabalham para lançar maldade na nossa vida, no nosso coração, nos nossos olhos, com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, e vai acumulando. Como uma casa ou um lugar. Nós precisamos limpar, ou um carro, né? A gente fala muita casa, mas os homens sabem que carro suja, né? E homem que geralmente que mais limpa carro, sabe que carro toda semana, se você não dá uma ajeitada ali, eu vou dizer, principalmente quando você viaja. Quando você viaja, ele volta limpinho, é salgadinho para lá, eu não sei mais o que para lá. Ele volta sujo porque você come na estrada, aquela coisa toda. Então você chega, você vai passar o aspirador, né? Para tirar aquela sujeira. Nós como cristãos, irmãos, Cristo nos purificou, Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz que Ele nos chamou para sermos de fato livres. Mas não significa que o diabo não vai jogar seta. Não vai jogar uma conversa, como diz, uma conversa impura, ou uma conversa maldita. Porque não é só a conversa, como diz assim, alguém cantando o outro, falando que não deve, mas também aquelas conversas que vêm contra a palavra de Deus. A conversa contra a palavra de Deus é Deus te dar uma palavra, às vezes vem aquele irmão, mas você sabe como que está o mundo, né? O mundo está deste jeito, as coisas estão difíceis. E aí eu volto lá no Isaías 60, mas o meu Deus disse que o mundo estaria em trevas, estaria em dificuldade, mas a glória dele ia brilhar sobre a minha vida. Se eu crer, a Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Mas nós nos esquecemos que a primeira coisa, nós devemos deixar toda impureza, todo acúmulo de maldade. E aí ele diz a segunda coisa, e receber ou acolher com mansidão a palavra de Deus implantada na nossa vida, a qual é poderosa para nos salvar. Irmãos, se tem uma coisa que nós deveríamos acolher com mansidão, é a palavra de Deus. Não estou falando palavra de homens, eu estou dizendo a palavra de Deus. Mas aí, a gente fala assim, Senhor, mas também desse jeito não tem como, né? Também, Senhor, andar tão assim é meio difícil. Deixar essa maldade aqui, o Senhor sabe como é. E aí nós vamos acostumando e não acolhemos a palavra de Deus na nossa vida. E a palavra de Deus, quando ela vem, nós temos que acolher com mansidão. Com mansidão. E mansidão é o quê? Deus nos fala muitas coisas que nós muitas vezes não queremos ouvir. Mas nós vamos acolher a voz de Deus? Deus nos fala muitas coisas que nós muitas vezes não queremos ouvir. Deus fala, vai por esse caminho, porque esse é o caminho, essa é a forma de andar, essa é a forma de viver, mas nós queremos atalhos. E aí, nós não acolhemos com mansidão. E quando não acolhemos com mansidão, nós deixamos de esperar o tempo de Deus. Quando nós não acolhemos a palavra de Deus com mansidão, nós deixamos de esperar o tempo de Deus. É como um jovem, né? Ele quer namorar,
Aí ele vê a moça e Deus fala, porque eu vi uma pessoa falando algo esse dia sobre namoro, um pastor, ele disse assim, ó, uma coisa que Deus não escolhe para você, casamento. É você que escolhe. Depois não reclame. Deus só te direciona, né? Então Deus vai lá e fala, ó, essa moça não é para você não. Esse rapaz aí não é para você não, você está vendo o jeito que ele é. E sem aquela conversa, mas eu vou mudar ele. Se Deus não mudar, muito pior o ser humano, né? Vai mudar o outro. Aí Deus dá uma palavra, a gente não acolhe a palavra de Deus. E quando nós não acolhemos, nós não esperamos. E quando nós não esperamos, nós vamos e escolhemos aquilo que nós queremos. E por não acolher a palavra de Deus, depois a gente tropeça. Então, irmãos, por quê? Porque a gente deixou de obedecer a palavra. Mas como assim? Se não é Deus que escolhe para mim, mas a palavra tem parâmetros para uma escolha, não tem? Tem ou não tem? Deus não escolhe por nós, mas tem parâmetro quando nós vamos escolher. Aí Deus vai falar, ó, tem que andar na luz, igual nós andamos na luz, né? Não há comunhão entre o mundo e as trevas, já começa aí. Deus não escolhe pela gente, mas a palavra nos dá o caminho. Pensa que é fácil, irmãos, em tudo na nossa vida, ser cristão? O muito fácil é nós acusarmos os outros. Mas viver a palavra de Deus, você pensa que é do jeitinho que a gente quer? Não é não. Vai ter dificuldade para todo mundo. Nós não paramos para pensar em alguns detalhes. Então, desobedecer não é porque você está lá no pecado, é quando a gente está andando fora da palavra de Deus. Entendeu? Até em detalhes que não parece pecado, mas está fora da palavra. Nós falamos hoje, o crente pode ter qualquer empresa? Não. Eu usei o meu exemplo de manhã e vou usar de novo para os irmãos que estão aqui. Quando eu estava me formando em marketing, em 2002, eu me batizei em 2003. Fui batizado nas águas em 2003. Quando eu estava me formando em marketing, o meu sonho, no meu coração, não falava isso para ninguém, mas no meu coração eu falei, eu vou abrir. Eu gostava, né, muito de filme, de música. E eu falei assim, eu vou abrir. Naquela época, a gente não pensava que videolocador ia acabar, né? A gente nem imaginava que, né, melhor não divulgar, mas as plataformas aí iam dominar, né? A internet. O meu sonho era abrir uma locadora. Ter uma locadora bem bonita, assim, com filmes para alugar e vender CDs ali. Eu falei, dá para pôr até um sorvetinho. Eu tinha tudo planejado. Tudo. Cada onde ia ficar, cada lugar, cada detalhe. Eu gostava, nossa, é o que eu vou fazer. Eu nem imaginava que daqui uns 10 anos, né, ou 15, né, que a gente passasse, não ia ter mais filme para alugar. Né, que ia ser tudo por meio da internet. Mas no meu coração, eu falei, Senhor, eu quero isso aí, vou montar um negócio desse. Eu novo, na idade de começar o emprego, e acabando de me formar em marketing, eu já tinha tudo desenhado. Já tinha tudo desenhado para montar a minha empresa, a minha videolocadora. Aí, o Senhor me chamou, eu fui batizado nas águas. E o que isso tem a ver, pastor, com o sonho da locadora? Locadora alugava tudo quanto é tipo de filme, né? Incluindo os pornográficos. Eu ia alugar? Hã? Eu ia viver aquilo? O Senhor falou, já está fora do meu princípio o seu sonho. o que eu chamava de sonho, né? O Senhor falou, e aí? Por isso que eu estou falando, é tudo que a gente quer? Então, irmãos, parece coisa simples, mas até o que nós vamos buscar para a vida da gente, às vezes Deus não quer para a gente que insiste. E essa insistência em algumas coisas que Deus não quer, também é uma desobediência, porque nós que somos servos de Deus, não podemos viver só pelo princípio de quanto a gente vai ganhar, mas sim se nós vamos estar fazendo o que é certo. Entendeu? Às vezes, irmãos, obedecer a Deus não é só porque a gente está no pecado, como diz, o pecadão para os outros, né? Que os outros têm como pecado, mas também se estamos andando no caminho da obediência. Servir a Cristo é o quê? Negue suas vontades, negue-se a si mesmo. Eu falei, nossa, Senhor, estou enrolado. Não deu certo de ser um jogador de futebol que eu queria, de cantor já não me... Mas pelo menos na igreja eu vou poder cantar, né? Uns 2 CD, mas amém. Mas aí aquele sonho de empresa. Então, irmãos, obediência
para nós lermos na palavra de Deus, é também não ter medo. Todos os empresários, ou quem sonha ter uma empresa, deveria ler Jeremias 22:13, se ainda não leu. Eu falo sempre para vocês que a Bíblia tem conselho para tudo. Jeremias 22:13. Depois vocês leem lá, tá? Até se os meninos quiserem abrir lá para vocês, que lá ensina a nós edificarmos a nossa vida, o nosso trabalho, sem as coisas erradas. Porque se nós edificarmos no fruto de um trabalho do outro, ou de maneira errada, não vai dar certo. Eu até coloquei no meu CD, né? Olha lá. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça. Quer dizer, com coisa errada. A minha casa está só prosperando, minha empresa, meu trabalho, tudo que eu faço está só prosperando. Mas a pergunta, está prosperando na justiça ou na injustiça? Ele diz, e os seus aposentos, né? Sem direito. Os seus aposentos é o quê? É a poupança, né? É a fortuna crescendo mais, mas de forma errada. Que se serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo corretamente, né? Também está falando da pessoa que usa da vida do outro para poder se dar bem na vida. Em algumas versões vai falar aí sobre pirataria, né? Eu pego que não é meu para eu vender como se fosse meu e por aí vai. E não lhe dá o salário devido do seu trabalho. E aí vai continuar no versículo 14 mais algumas coisas. Então, irmãos, existem parâmetros da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa forma de viver, que nós muitas vezes não queremos ouvir. Esses dias, estudando aqui de manhã, foi feita a pergunta: o que é livre-arbítrio se Paulo diz que nós somos escravos de Cristo? Né? O que é livre-arbítrio se o apóstolo Paulo diz que nós somos escravos de Cristo? O livre-arbítrio não é ter o poder de fazer o que quer, é ter o poder de escolher. Deus nos dá o poder de escolher, mas não significa que temos que escolher aquilo. Entende? Isso é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que Deus diz, está aqui o fruto, mas não comam. O livre-arbítrio é o poder da escolha. É você ter poder para escolher, mas você não tem direito de escolher. Ou seja, irmãos, vamos ser sinceros. Todos nós não temos aí a escolha de falar, Senhor, vou desistir do meu casamento, já cansei, vou procurar outra, vou procurar outro. A pessoa não vai escolher se quiser? Ele vai falar, ele vai ter o poder da escolha, mas Deus dá esse direito? Deus não dá esse direito. Então, irmãos, livre-arbítrio é o poder da escolha, não significa que a gente tenha que fazer a escolha. Então, o primeiro detalhe é se despojar de toda impureza, de todo acúmulo da maldade. Segunda coisa, Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, escolha. Nós que somos cristãos, não entendemos direito essa questão de escolha. Tem muita gente no mundo, irmãos, que está como está e onde está, porque escolhe o que é mal. E não adianta querer culpar Deus, ou porque Deus não está falando. Quais escolhas tem feito? Como tem vivido? Olha o que diz, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. A Bíblia não nos deixa enganado. Sejam praticantes ou cumpridores, está dizendo aí da palavra, e não somente ouvintes. Então a gente vem no culto, ouvimos a palavra de Deus e a fé vem pelo ouvir, amém? É bom, só que tem que praticar. Ouvimos a palavra de Deus, aprendemos a palavra de Deus, mas temos que colocar em prática. E colocar em prática é difícil, irmãos, para nós. A parte difícil está aí, é colocar em prática. Sabe o que é fácil colocar em prática na palavra de Deus? Aquilo que não é dificuldade para você. Aí é fácil de colocar em prática. A pessoa fala assim, bom, eu não tenho esse vício, eu não tenho esse problema, isso é facinho para mim. Aí eu gosto até de pregar, porque daí eu acuso o meu irmão, eu sei que ele tem, mas aquilo que é difícil para mim, é difícil para eu colocar em prática. Que pessoa eu sou diante da palavra de Deus? Uma frase que tem um dos livros que o Senhor me deu, e eu ia postar ontem, não postei lá no Instagram, no Facebook, naqueles vídeos curtos, que as nossas palavras até têm o poder de mudar os outros, mas só as nossas atitudes é que mudam a nossa vida.
Entendeu? O que eu estou pregando para você, se você tomar como bênção, tem poder para mudar a sua vida. Mas só as minhas atitudes é que vai mudar a minha vida. Eu posso falar bonito, posso falar qualquer coisa, mas se eu não tiver atitude, ou seja, se eu não for praticante daquilo que eu falo. E a gente às vezes não pensa nisso. Não tem a ver com o que eu prego. É bom, muitas vezes, para a vida dos outros. Quantos pastores nesse mundo já foram usados por Deus para que vidas fossem transformadas através da pregação dele? E acabaram de mal a pior. Porque ensinavam, mas não praticavam. Falavam, mas não tinham atitude com relação àquilo que ensinava. Então, o poder aqui está na obediência da palavra de Deus. Eu posso ensinar o que for para vocês. Ou vocês podem ensinar o que for para os outros. Mas se nós não obedecermos, se não formos praticantes da palavra de Deus, formos só ouvintes, veja o que vai acontecer, a continuação. Estaremos enganando a nós mesmos. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A nossa geração está cheio de pessoas nas igrejas se enganando. Elas vêm ao culto, elas estão no culto, mas elas não se esforçam para ser diferente. E aí muitas vezes ela vai dizer, porque aquela igreja, o poder de Deus é pequenininho lá. Deus não se manifesta tanto ali na igreja. Irmãos, Deus não precisa de um lugar para mostrar a sua glória. Não é porque é aqui dentro da igreja. Você pode estar lá no seu quarto sozinho. Você pode estar lá no meio da rua. Deus é onipresente. Será que nós não entendemos isso? Ele não precisa de um lugar, não é por causa dessa igreja, da outra igreja, se estamos lá no meio da rua, mas é por causa disso, nós praticamos aquilo que ele ensina, e praticar o que a palavra ensina é a obediência. E por isso eu disse que tem muitos pastores que já pregaram tanta coisa, foi usado por Deus para curar, para restaurar a vida, tanta coisa, mas ele mesmo não vigiou no que pregava. Isso serve para todo mundo, para mim também. Se eu não vigiar no que eu ensino, e aquilo que a gente sempre diz, quem ensina, o diabo vai mais ainda, né? Se eu ensinar sobre casamento, o diabo vai falar, você vive assim? Você é um marido do jeito que você ensina lá? Você é livre? Você é uma esposa do jeito que você prega lá? Você é um filho do jeito que você fala? Você é uma mãe do jeito que você fala? Um pai do jeito que você fala, que você ensina? Então o segredo... Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a transformação vem em praticar a palavra de Deus. Amém? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então aqui vai dizer que a transformação vem quando a gente pratica. Por que, pastor? Eu gostava tanto, a fé vem pelo ouvir. Que maravilha, ouvir a palavra de Deus. Só que aí eu vou te ler outro versículo, Tiago 2,26. Essa fé sem obras é morta. Como é que pode? Falta de prática. Eu ouço todo culto, eu tenho fé, é tão bom, eu sei o que é certo, mas eu não coloco em prática. E aí ele diz, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então está falando que, é por isso eu disse para vocês, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a transformação, irmãos, é só quando a gente pratica. A fé vem quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós aprendemos a palavra de Deus, mas a transformação vem quando nós colocamos em prática. E aí, muitas pessoas me perguntam assim, às vezes eu dou risada, pastor, o senhor deveria ser, eu não sei assim, o senhor só fala de palavra. Você deveria fazer umas campanhas gostosas para a gente vir na igreja, para nos incentivar. O senhor se formou em marketing para quê? Com certeza não foi para cuidar de igreja, porque foi antes disso, né? De eu vir para a igreja. E aí eu volto, a emoção é muito boa também. E é necessária, mas não transforma. Amém? Emoção não transforma. É boa, mas não transforma. Tudo feito sem emoção é ruim. Só que a emoção não transforma. Muitas vezes a emoção também ela está nessa palavra aqui, ó. Se não colocarmos em prática, vamos estar só nos enganando. Só nos enganando. Por quê? Porque é sem emoção.
Vamos ser sinceros, você não sente quando uma pessoa te dá um abraço sem emoção? Sente ou não? Eu vou chamar o evangelista Claudinho de cobaia. Sobe aqui, Claudinho, vou dar um abraço em você. Primeiro eu vou dar um abraço, depois outro. Aí vocês me dizem o que é emoção. Que abraço é esse? É com emoção ou sem? E assim? Eita glória, aleluia, Jesus. Quase quebrei a costa do homem. Agora é com emoção, né? Não é? Nós se sentimos bem com a emoção, irmãos. Só que uma coisa é certa. Ele nunca vai saber se o abraço que eu dei foi verdadeiro ou não. É verdade? Obrigado. Ele nunca vai saber. Eu vou saber. Porque tem muita gente que talvez te dá aquele abraço, né? Vamos dizer outro. A emoção não transforma. O que transforma é a verdade. Só que a emoção é boa, é necessária. Sem emoção, acaba a gente falando, se com emoção já parece que o negócio não está certo, se vir sem emoção, então a pessoa fala, não está querendo. Entendeu a diferença? Quando você faz algo com emoção, é quando você coloca o seu coração naquilo. Você está alegre por fazer aquilo. Então você tem que estar alegre quando você vai fazer alguma coisa, seja lá o que for, diante da presença de Deus. Porque se você não tiver, não vai surtir efeito. Porque já começa aí. Agora, se você tiver, eu vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo na palavra agora. Ana orando diante do templo. Ana estava para cima ou para baixo, emocionalmente falando? Para baixo, né? As palavras quase não saíam da boca dela, né? Orando na porta do templo. O Eli chega, o sacerdote. Que é isso, mulher? Isso é hora de estar bêbada? Em outras palavras, né? O Eli, o sacerdote, acabou com a Ana. O Eli acabou com se a Ana estava ali com a fé pedindo um filho, o Eli acabou com ela. Né? O Eli... Isso é hora de estar bêbado só porque ele não ouvia a voz dela. Não significa que aquilo que as pessoas nos julgam, nossa, esse fulano vai ser tão frio, né? Às vezes parecemos frio, mas o coração espiritualmente quente. Ela orava com fervor. As palavras quase não saíam, mas ela estava diante de Deus, ela estava alcançando o céu. Aleluia. Tem pessoa que às vezes diante de Deus ele olha, Senhor vem, Senhor vem, Senhor vem, mas não está alcançando nada. E Ana, o Eli, está bêbada, mulher? Somos enganados, irmãos. Mais um exemplo de oração. O exemplo, né, do fariseu e o publicano. O fariseu ali no templo, ele batia no peito. Senhor, não sou pecador, igual esse miserável aí. Né? Senhor, eu sou um contribuinte, em tua casa eu sou isso ou aquilo. Fariseu. E o publicano? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu não sou nada sem ti. Jesus falou, qual a oração? A oração do publicano tinha emoção que contagiava todo mundo. Tem pastor que a emoção dele contagia. E é boa, volto a dizer. A emoção é boa, mas não transforma. O que vai transformar é se começar a colocar em prática. Se tudo que eu estou pregando para você agora, você não colocar em prática, não vai surtir efeito. A fé sem obras é morta. Então, irmãos, caminhar de acordo com a palavra de Deus. Esse é o segredo para tudo na nossa vida. E colocarmos em prática. Aí eu vou dizer para você, você não precisa, como a gente diz, de um pastor poderoso para mudar a sua vida. A Bíblia é suficiente. Você só precisa colocar em prática o que aquele pastor, tal pessoa falou, e andar de acordo com a palavra de Deus, se for da palavra de Deus. Talvez você não teve nem tanta emoção, né? Como a gente falou do abraço. Mas a glória de Deus, ela vem quando nós obedecemos a palavra de Deus. E obedecer é colocar em prática. E aí eu termino mais uma vez com essa frase que o Senhor falou ao meu coração aqui nessa mensagem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né?
Mas a transformação é quando nós colocamos em prática. A transformação. Por quê? Porque só a palavra é o que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós somos transformados por essa verdade quando nós colocamos em prática. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite para nós orarmos? O Senhor falou muito ao meu coração essa palavra. Eu estive relendo lá o livro, meditando. Porque nós queremos tanta coisa, irmãos, diante de Deus. E nós devemos parar com aquela história. Por quê, Senhor? Será que é por isso? É o caminho que eu estou trilhado? Não. Vamos parar para ver. Senhor, eu estou obedecendo nessa área. Porque às vezes, irmãos, eu estava me esquecendo só de uma palavra que eu não preguei aqui, que Deus tinha falado no meu coração. Às vezes nós obedecemos a Deus em muitas áreas até. Mas na área que a gente... Tem área que a gente deveria obedecer, a gente não obedece. E é naquela área da desobediência que a gente pede para receber algumas coisas. Eu obedeço aqui, eu obedeço lá, isso eu faço, isso eu faço. Mas às vezes nós somos assim, na área que a gente desobedece é onde a gente quer prosperar, onde a gente quer se dar bem. Adianta obedecer nas outras áreas, se naquilo que você mais precisa, você não faz? Adianta? Sim. Mas se aquilo, você não vai ter direito de chegar diante de Deus, de pedir algo onde você vive em desobediência. Então é como? É transformar. Não adianta a pessoa chegar aqui e dizer, pastor, ora para Deus transformar o meu casamento. Como que você vive o seu casamento? Às vezes você é um dizimista, você é um ofertante, você é um ministro na casa de Deus, você não falta nenhum culto, você está lá todo louvor, você faz parte do louvor, você faz, né? Você ajuda o pastor. Aí você fala, mas meu casamento está uma derrota, pastor. Como você vive ele? Às vezes é porque aonde a gente precisa ter obediência, a gente não está tendo. Em todas as outras áreas está tendo. E às vezes lá não. E a gente deveria pensar. Amém? Vamos orar nessa noite.